Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Boa noite. Boa noite para você que nos acompanha em todo o país. Quinta-feira, 30 de janeiro de 2025. Vamos ao destaque do dia. Geração de emprego cresce 16%. Cadastro Geral de Empregados e Desempregados mostra que foram gerados quase 1.700.000 postos formais de trabalho no país no ano passado. E o resultado positivo ocorreu em todos os estados e em todas as áreas. Pablo Mundinho. Os 5 setores da economia registraram um saldo positivo: os serviços, comércio, indústria, construção e agropecuária. E em conversa com jornalistas, presidente Lula destaca que o governo está empenhado em reduzir o preço dos alimentos. Fala sobre a importância do comprometimento do mundo com as mudanças climáticas. E diz que o Brasil vai crescer acima do esperado, com geração de emprego e renda. As políticas de inclusão social vão continuar se fortalecendo. A massa salarial vai continuar crescendo e o salário mínimo vai continuar sendo ajustado acima da inflação. E ainda, vacinação. O Ministério da Saúde anuncia investimento de 150 milhões de reais para imunização nas escolas. O foco é garantir o acesso aos imunizantes do calendário nacional de vacinação para crianças e adolescentes menores de 15 anos de idade. Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, eu, Mariana Jungmann e Luciano Seixas. E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta. O presidente Lula recebeu hoje jornalistas para uma conversa sobre os principais assuntos da cena política e econômica brasileira. Ele foi perguntado sobre vários temas, como inflação dos alimentos e do diesel, situação fiscal do país, relações internacionais com países como Estados Unidos e preparação para eventos como a COP30. Lula ressaltou as principais ações do governo e disse que a prioridade é continuar promovendo o crescimento econômico com responsabilidade nas contas públicas e sem prejudicar a população mais pobre. Foi a primeira conversa com jornalistas do ano. O presidente Lula respondeu a mais de 10 perguntas durante quase 1h30 de entrevista. Um dos temas de destaque foi a busca pela redução no preço dos alimentos. Lula citou que o país é um grande produtor para o consumo interno e também externo, com a abertura de mais de 300 novos mercados no mundo nos últimos 2 anos. Mas disse que é preciso conter a alta de preços para que a população mais pobre não seja prejudicada. O presidente afirmou que não tomará medidas impositivas que possam representar o surgimento de um mercado paralelo, e sim que quer entender os motivos dessa alta nos alimentos e incentivar a produção. O que nós precisamos trabalhar com muito carinho é o seguinte: é aumentar a produção, fazer com que a chamada, pequena e média agricultura, que são responsáveis pela produção de quase 100% dos alimentos, possam produzir mais. Para isso a gente tem que fazer mais financiamento, a gente tem que fazer mais financiamento para a modernização da produção dessa gente. Ainda sobre economia, o presidente falou sobre a perspectiva de reajuste no preço do diesel neste próximo fim de semana e reforçou que a Petrobras é quem vai definir a necessidade do aumento. Quem autoriza o aumento do petróleo, derivado de petróleo, é a Petrobras e não é o presidente da República. Se a Petrobras tiver que fazer um reajuste, ainda assim, não levando em conta o aumento da inflação de 2023 a 2024, se ela fizer reajuste, ainda assim será menor do que dezembro de 2022. Lula lembrou que o Brasil seguirá cumprindo com rigor a política fiscal e a responsabilidade com as contas públicas. O presidente comentou ainda o aumento da taxa básica de juros da economia. Nesta quarta-feira, o Comitê de Política Monetária decidiu elevar a Selic de 12,25% para 13,25% ao ano. O aumento aconteceu já sob a presidência de Gabriel Galípolo, à frente do Banco Central. Lula disse confiar no trabalho do novo presidente para atingir os objetivos monetários do país. Já estava praticamente demarcado a necessidade da subida de juros pelo outro presidente. Nós temos consciência de que é preciso ter paciência. Eu tenho 100% de confiança no trabalho do presidente do Banco Central. Eu tenho certeza que ele vai criar as condições para entregar ao povo brasileiro uma taxa de juros menor. Lula também falou
falou de política internacional. Disse que vai manter uma relação de reciprocidade com o novo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e afirmou ser necessário encarar com seriedade a questão climática, principalmente no ano em que o Brasil cedia a cúpula do clima das Nações Unidas, a COP30, em Belém, no Pará. Então é preciso que a gente faça uma discussão séria. Se nós queremos mudar o nosso planeta para a gente poder sobreviver nele, então essa COP30 ela vai ser um balizamento do que nós vamos querer daqui para frente. Que quando a gente fala que vai chegar ao desmatamento zero em 2030, as pessoas têm que saber que embaixo da copa de cada árvore tem um indígena, tem um ribeirinho, tem um pequeno trabalhador rural. Então é essa discussão séria que a gente quer fazer na COP30. O presidente falou ainda sobre as perspectivas de crescimento do país. Nós vamos fazer com que esse país dê um espetáculo de crescimento outra vez. As políticas de inclusão social vão continuar se fortalecendo. A massa salarial vai continuar crescendo. E o salário mínimo vai continuar sendo ajustado acima da inflação. Ao final, ao cumprimentar os jornalistas, o presidente Lula falou com a nossa equipe. Disse que vai retomar as viagens pelo país e que o primeiro compromisso será para anunciar investimentos da Petrobras. Reportagem Luana Karen. Empregos com carteira assinada tiveram alta de mais de 16% em 2024. O saldo do ano foi de aproximadamente 1.700.000 novos postos de trabalho criados. E os resultados foram positivos nos 5 setores da economia e em todos os estados do país, além do Distrito Federal. É o que mostram os dados do CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, que foi divulgado hoje. Foram gerados 1.693.000 empregos com carteira assinada no ano passado, segundo os dados do CAGED divulgados nesta quinta-feira pelo Ministério do Trabalho e Emprego. O valor é a diferença entre as admissões e as demissões no período de janeiro a dezembro e representa um crescimento de 16,5% em relação ao ano anterior. Os 5 setores da economia registraram um saldo positivo: serviços, comércio, indústria, construção e agropecuária. A oportunidade que a Julie Kenny Umbelino Leandro buscava. Desempregada, a vendedora de Brasília conseguiu ser contratada em dezembro. Para mim foi realmente uma nova oportunidade de recomeçar, trabalhar em algo novo, conhecer uma nova loja, um novo lugar, assim, para ter uma oportunidade de trabalho. E espero muitas vendas, que a gente consiga vender muito. Os 26 estados e o Distrito Federal fecharam o ano com saldo positivo, com destaque para São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. No total, o número de trabalhadores no mercado com carteira assinada, contabilizados até dezembro, ficou em 47.210.000. Em 2 anos, são mais de 3 milhões de empregos criados, com expectativa de continuar crescendo, destacou o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho. Um processo de crescimento importante e tem tudo para continuar. Pelos contratos existentes, o que precisa é o Banco Central calibrar a história dos juros para não prejudicar a possibilidade de um processo crescente de empregos no decorrer do ano. Então, assim, o tamanho do crescimento, evidentemente, que será influenciado pela política de juros praticada. Em dezembro de 2024, o saldo de empregos apresentou redução de 535.000 vagas, o que, segundo o ministro Luiz Marinho, é uma retração típica para o mês que pode ser explicada pelos ajustes normalmente feitos no fim do ano. Apesar disso, o salário médio real de admissão foi de R$ 2.162,32, um aumento de R$ 33 em comparação com o mesmo período de 2023. Reportagem Pablo Mundim. O governo central fechou 2024 com déficit primário 81% menor que 2023. Segundo números divulgados hoje pelo Tesouro Nacional, o resultado do ano passado foi de déficit primário de 43 bilhões de reais, dentro da meta fiscal para o ano. Em 2023, o resultado negativo foi de 228 bilhões de reais. Os resultados do governo central consideram as diferenças entre receitas e despesas do Tesouro Nacional, Banco Central e Previdência
social. Quando a diferença é negativa, considera-se que houve déficit. Em 2024, a receita do governo cresceu quase 9%, num acréscimo de mais de 180 bilhões de reais, enquanto as despesas caíram 0,7%. O aumento da arrecadação da Receita Federal e do regime geral de previdência social estão entre os fatores que ajudaram o governo a reduzir o déficit público no ano. Cerca de 600 mil empresas foram beneficiadas pelo governo federal por meio de programas de crédito em 2024. Em entrevista ao programa Bom Dia Ministro, transmitido pela Empresa Brasil de Comunicação, o ministro do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, Márcio França, destacou que os recursos foram liberados para alavancar negócios e socorrer empresas em dificuldades financeiras. Nesse período foram 1 bilhão e 300 mil de Procred 360, que emprestou para quem tem faturamento até 360, e o Pronamp, que continua em vigor, mas com um novo formato. Foram feitas 503 mil operações, com 33,8 bilhões. Sem contar os casos específicos, como foi o caso do Rio Grande do Sul e outros, que a gente deu uma atenção diferente, né? Márcio França também ressaltou a importância do programa Acredita, criado para concessão de crédito, capacitação de empresas e renegociação de dívidas. A capacitação é oferecida gratuitamente por meio de parceiros do programa e, segundo o ministro Márcio França, é essencial para que os empreendedores tenham sucesso em seus negócios. Se a pessoa não tiver um pouco de noção, ela pega o dinheiro e acaba comprando coisa que não tem nada a ver com o negócio dela, ou quitando dívida, ou comprando coisa que às vezes não é a mais importante. E como é um dinheiro público, a gente não pode dar para a pessoa, a gente tem que dar com a orientação. Uma das ações para atender microempreendedores inscritos no Cadastro Único é o Cred Amigo, do Banco do Nordeste. O programa ganhou impulso com o lançamento do Acredita Primeiro Passo, voltado para quem está no Cad Único. Em apenas 3 meses, foram liberados 550 milhões de reais em 60 mil contratos. Vamos saber mais sobre a iniciativa na reportagem a seguir. Andressa Lima, moradora de Fortaleza, no Ceará, ficou desempregada em 2020 durante a pandemia de Covid-19. Para pagar as contas, resolveu fazer doces. E a ideia deu tão certo que logo expandiu o negócio, com recursos do Cred Amigo, um programa do Banco do Nordeste voltado para microempreendedores. Fui crescendo. Cada vez que eu pegava o dinheiro, ele sempre explicava que a gente tinha que usar aquele dinheiro para investir. E aí eu decidi montar a loja. E está sendo um sucesso, graças a Deus. Em novembro do ano passado, o Cred Amigo ganhou um novo impulso em uma parceria com o programa Acredita no Primeiro Passo, do Ministério do Desenvolvimento Social, Família e Combate à Fome. Um dos objetivos do Acredita é alavancar pequenos negócios e gerar empregos. Como resultado, em apenas 3 meses, foram concedidos 550 milhões de reais em crédito para microempreendedores, superando a meta de 500 milhões de reais nesse período. Em 2025, em nova fase, o Cred Amigo já disponibilizou 540 milhões de reais. De acordo com o secretário nacional de Inclusão Socioeconômica do Ministério do Desenvolvimento Social, Família e Combate à Fome, Luiz Carlos Everton, o programa será ampliado em breve, com a adesão de bancos estaduais, Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil, o que deve elevar o volume de crédito. Nós esperamos esse ano, ampliar esses valores até 2 bilhões de reais, nossa previsão, que a gente possa atingir um número muito maior de pessoas. Podem solicitar crédito pessoas de 16 a 65 anos de idade e que estejam com as informações atualizadas no Cadastro Único de Benefícios Sociais do Governo Federal, o Cad Único. As operações são feitas em grupos de até 5 pessoas ou em forma individual. E os valores também variam, como ressalta o presidente do Banco do Nordeste, Paulo Câmara. R$500, mais ou menos, até R$21 mil. Nós trabalhamos com qualquer tipo de valor nessa faixa. E, a partir disso, nós fazemos as liberações e colocamos equipes específicas para acompanhar, para orientar. Atualmente, o programa está disponível para a região Nordeste e parte dos estados de Minas Gerais e Espírito Santo. Outras informações sobre o Cred Amigo podem ser obtidas pelo WhatsApp, no número 8599730700. Com narração de Nazi Brum, reportagem de Cleide Lopes. Para você que se interessou pelo Cred Amigo, a gente vai repetir o número do WhatsApp do programa, 8599730700. Mais
Mais de 6 milhões de brasileiros recebem o benefício de prestação continuada. O BPC se destina a pessoas com deficiência e idosos com mais de 65 anos que estão em situação de vulnerabilidade. E para dar mais eficiência e combater fraudes, o benefício conta com novas regras. O acreano Raimundo Nonato de Abreu conta que recebe o benefício de prestação continuada desde 2020. Ele, que trabalhou boa parte da vida como autônomo, completou 69 anos sem direito à aposentadoria. O BPC é um auxílio pago pelo governo no valor de um salário mínimo por mês a pessoas com deficiência e idosos com 65 anos ou mais que comprovadamente não têm condições de se sustentar ou serem sustentados pela família. No caso de Raimundo, o dinheiro serve para ajudar nas despesas com remédios. Eu compro o remédio da pressão, do coração, e são vários tipos, são 11 tipos de remédio. E tem uns que são carinhos, né? Não são muito baratinhos, não. Para receber o BPC, é necessário que a renda por pessoa do grupo familiar seja entre 25% e 50% do salário mínimo. O beneficiário e sua família devem estar inscritos no Cadastro Único do Governo Federal. Além disso, novas regras foram sancionadas pelo presidente Lula no fim do ano, com o objetivo de assegurar que o auxílio chegue a quem mais precisa. Dentre as mudanças que passaram a valer neste mês está a biometria obrigatória para novos benefícios. Ela deverá ser atualizada a cada 2 anos, mas não é obrigatória para quem mora em locais de difícil acesso ou quando a pessoa tem dificuldades de locomoção. Segundo o ministro do Desenvolvimento Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, o principal objetivo é combater fraudes. Tudo que tinha de situação que deixava um vazio para qualquer interpretação, isso o Congresso alterou e eu digo agora, isso vai dar mais eficiência. As novas regras incluem ainda a avaliação obrigatória da deficiência para solicitantes com menos de 65 anos. Hoje, no Brasil, mais de 6 milhões de pessoas são atendidas pelo programa, como a Luana Barbosa dos Santos, que mora em Santana, no Amapá. Ela é mãe de um menino de 7 anos com nanismo e conta que o benefício serve para custear parte das despesas do filho com tratamento. É uma ajuda, uma complementação, né, o salário para ele, que eu divido para exames, medicação e alimentação. Para as pessoas que recebem o BPC e que estão com o benefício bloqueado por falta de atualização de dados no CadÚnico, o Instituto Nacional do Seguro Social criou mais uma ferramenta. Pelo aplicativo ou site Meu INSS, é possível dar ciência que precisa passar por revisão e, com isso, ter o desbloqueio do pagamento em até 72 horas. Para acessar o Meu INSS, é preciso ter login e senha na plataforma gov.br. Reportagem Gabriela Noronha. Para fortalecer a imunização de crianças e adolescentes, o Ministério da Saúde vai destinar 150 milhões de reais para escolas de todo o país. A iniciativa está prevista para ocorrer em abril e maio de 2025 e é voltada para os menores de 15 anos. Os recursos serão transferidos para estados e municípios aplicarem em ações nas escolas e para a intensificação vacinal. A imunização terá apoio do Programa Saúde na Escola. A iniciativa está prevista para ocorrer entre abril e maio de 2025 e tem como foco garantir o acesso aos imunizantes do calendário nacional de vacinação. É voltada a crianças e adolescentes menores de 15 anos de idade, matriculados nos ensinos infantil, fundamental e médio, podendo ser estendida também às escolas privadas. Os dados da vacinação nas escolas poderão ser acompanhados nos sistemas de informação do Ministério da Saúde. Do total dos recursos, 15 milhões e 900 mil reais serão repassados aos estados e 134 milhões aos municípios. Além de todas as vacinas do calendário básico, serão ofertados imunizantes essenciais para a proteção das crianças. A partir de 8 meses e menores de 5 anos, ensino infantil, serão febre amarela, tríplice viral e tríplice
tríplice bacteriana, DTP, para crianças a partir de 5 anos e adolescentes menores de 15 anos, ensino infantil, ensino fundamental e ensino médio. Serão ofertadas febre amarela, tríplice viral, tríplice bacteriana DTP, meningocócica ACWY e HPV. Também estão previstas ações para a busca ativa da população de não vacinados. Lorena Pacheco para a Voz do Brasil. O governo federal vai iniciar a retomada de mais 478 obras na saúde em todo o país, com investimento de 189 milhões de reais. A medida, que atende 290 municípios, se soma às 1.000 obras que tiveram a retomada divulgada em setembro do ano passado. As obras estão divididas, por exemplo, em academias de saúde, centros de atenção psicossocial e de reabilitação, unidades básicas de saúde e de pronto atendimento. E emergências dos hospitais federais do Andaraí e do Cardoso Fontes, no Rio de Janeiro, serão reativadas na próxima segunda-feira. A medida faz parte do plano de reestruturação dos hospitais federais do Rio de Janeiro, elaborado pelo Ministério da Saúde. Com capacidade de atender até 400 pessoas por dia, as emergências vão funcionar em espaços temporários até que as obras definitivas sejam inauguradas no início de 2026. Uma base militar brasileira na Antártica é onde se desenrola o PROANTAR, o Programa Antártico Brasileiro. Por lá, cientistas desenvolvem pesquisas, como, por exemplo, sobre os efeitos das mudanças climáticas sobre micro-organismos que vivem no gelo. Este ano, 24 projetos serão apoiados pela Marinha, que atua levando tanto os pesquisadores quanto militares que passam uma temporada no continente gelado e os itens de necessidade básica. Em 2025, o Programa Antártico Brasileiro, o PROANTAR, está apoiando 24 projetos de pesquisa. Os projetos são desenvolvidos na Estação Antártica Comandante Ferraz, base brasileira operada exclusivamente por militares da Marinha. Ao todo, são 17 militares que garantem o funcionamento da base. O chefe da Estação Antártica Comandante Ferraz, o capitão de fragata Jairo Araújo, explica que todo ano a equipe é renovada por conta das condições adversas na estação. Essa troca anual é necessária pelas condições extremamente adversas, como baixíssimas temperaturas, ventos fortes, longos períodos de escuridão no inverno. A exposição prolongada ao isolamento e as condições extremas também podem afetar a saúde física e mental das equipes. A Marinha do Brasil conduz o apoio à pesquisa, fornecendo transporte marítimo, transporta equipamentos, alimentos e pessoal até a Antártica. A Marinha também coordena, junto com a Força Aérea, as operações de transporte aéreo, garantindo que as condições de vida e de trabalho para os cientistas e militares sejam adequadas e possam facilitar a condução das pesquisas no continente gelado. As pesquisas realizadas no PROANTAR buscam entender mudanças climáticas globais até impactos ambientais. Os principais temas de estudo são relativos à climatologia, biologia, geologia e oceanografia. O professor do Departamento de Microbiologia da Universidade Federal de Minas Gerais, Luiz Henrique Rosa, é um dos pesquisadores que atua no PROANTAR. O projeto que eu coordeno, nós estudamos vários micro-organismos que ocorrem na Antártica, a diversidade, a ecologia e algumas aplicações biotecnológicas desses organismos. Um dos objetivos do estudo é avaliar o efeito das mudanças climáticas frente a esses micro-organismos que ocorrem na Antártica, porque eles representam a maior biodiversidade que existe na Antártica. E esses micro-organismos podem servir de sentinelas para o efeito das mudanças climáticas na biota, na biologia, nos organismos que ocorrem na Antártica. Com mais de 4 décadas de história, o PROANTAR coloca o Brasil em destaque nas discussões sobre o futuro da Antártica e sua preservação, além de garantir a presença e a soberania do Brasil no continente gelado. Reportagem Gabriel Pinheiro. A Voz do Brasil completa 90 anos. A Rede Brasileira de Radiodifusão, a Voz do Brasil. Participe das comemorações. Acesse voz.gov.br/90 anos. Brasil abre novos mercados agrícolas. Desta vez com os dos governos da Coreia do Sul e da Guatemala para a exportação de novos produtos agropecuários brasileiros. No caso da Guatemala, a autoridade sanitária do país confirmou o cumprimento de requisitos sanitários por parte dos exportadores brasileiros de gelatina e colágeno. Com isso, o agronegócio brasileiro alcança 317 aberturas de mercado desde 2023.
Essas foram as notícias do Governo Federal. Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. Com produção da Empresa Brasil de Comunicação. Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite. Boa noite para você e até amanhã. A Voz do Brasil. Governo Federal. Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário. STF encerra ação contra homem que tentou furtar 2 pares de chinelos em Minas Gerais. Carla Zambelli tem mandato de deputada cassado e fica inelegível por 8 anos. Financeira condenada a devolver dinheiro à consumidora não pode compensar obrigação com parcelas não vencidas. Boa noite, eu sou Ariana Fonseca. E eu sou Walter Lima. Supremo Tribunal Federal encerra ação penal contra acusado de tentar furtar 2 pares de chinelos de um supermercado da cidade mineira de Sete Lagoas. Os itens avaliados em R$ 29,90 foram devolvidos assim que o homem foi abordado na saída da loja. Marcelo de la Libera. A decisão é do ministro do STF, Alexandre de Moraes, e foi tomada no habeas corpus apresentado pela Defensoria Pública de Minas Gerais contra a decisão do Superior Tribunal de Justiça, que rejeitou o pedido de encerramento da ação. Ao analisar o pedido, o ministro concluiu que deve ser aplicado ao caso o princípio da insignificância, porque não houve prejuízo ao supermercado, já que os bens foram recuperados. Moraes também destacou particularidades do caso concreto, como a ausência de periculosidade social da conduta. O Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo concluiu nesta quinta-feira o julgamento da ação contra Carla Zambelli e cassou o diploma dela de deputada federal por maioria de votos. A decisão, que também a tornou inelegível por 8 anos a partir do pleito de 2022, reconheceu o uso indevido dos meios de comunicação e a prática de abuso de poder político. O voto vencedor foi do ministro relator do processo. Segundo ele, a parlamentar fez publicações para provocar o descrédito do sistema eleitoral e a disseminação de fatos inverídicos. Além disso, a parlamentar fez algumas publicações nas redes sociais em 2022 com ataques a ministros do STF e ao sistema eleitoral brasileiro. Para o STJ, financeira condenada a devolver dinheiro à consumidora não pode compensar essa obrigação com parcelas de empréstimo ainda não vencidas. A financeira teria cobrado taxas abusivas em empréstimo e foi condenada a devolver o excesso à consumidora. Fátima Uchoa. A Justiça do Rio Grande do Sul permitiu que a financeira descontasse do dinheiro a ser devolvido as prestações que ainda não estavam vencidas. Só que a terceira turma do STJ reformou essa decisão. A relatora ministra Nancy Andrighi entendeu que uma compensação desse tipo só poderia ocorrer sobre parcelas já vencidas e não pagas. Assim, a financeira terá de restituir o valor da condenação em dinheiro e a consumidora poderá esperar para pagar as próximas parcelas só nos respectivos vencimentos. Em evento, o Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região discute justiça na Amazônia. O Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho participou do encontro. Larice de Paula. Durante o encontro, foram discutidos os desafios enfrentados pela região norte, especialmente Rondônia e Acre, a grande extensão desses territórios e as dificuldades de deslocamento afetam a prestação jurisdicional. A justiça itinerante e os pontos de inclusão digital estão entre as soluções apresentadas pelo Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, ministro Vieira de Melo Filho. O ministro ressaltou que a Corregedoria tem o papel de examinar a eficiência da prestação do serviço público de justiça. Justiça Federal condena o apresentador Siqueira Júnior e a Rede TV por declarações homofóbicas feitas em programa exibido pela emissora. Os réus terão que pagar R$300 mil de indenização ao Fundo de Defesa de Direitos Difusos por danos morais coletivos. Ainda cabe recurso. Júlia Costa. Em 2021, o Ministério Público Federal apresentou 2 ações em conjunto com grupos de proteção e defesa dos direitos LGBTQIA+.
Na primeira ação, o apresentador e a emissora viraram réus após associar uma campanha publicitária de uma rede de produtos alimentícios que celebrava o mês do orgulho LGBTQIA+, ao crime de pedofilia e o uso de drogas à homossexualidade. Em novembro do mesmo ano, o apresentador voltou a usar falas ofensivas contra a população LGBTQIA+. Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno. Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília. Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo. E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular. Uma boa noite. E até amanhã. Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal. Está no ar o Jornal do Senado. Eu sou Ricardo Nacaoca. E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Com nova alta, taxa de juros no Brasil se aproxima de meta prevista para dezembro de 2025. Direito à saúde mental pode ser incluído no Estatuto da Criança e do Adolescente. Comissão de Constituição e Justiça analisa a convocação de plebiscito para decidir sobre legalização do aborto. Boa noite. A taxa básica de juros no Brasil aumentou em 1 ponto percentual e chegou a 13,25% ao ano. A medida impacta diretamente o crédito e os serviços financeiros. O custo de empréstimos pessoais, financiamentos imobiliários e para a compra de veículos fica mais caro. A previsão é de continuidade na elevação dos juros, que podem passar do índice de 14,25%, estimado pela Instituição Fiscal Independente do Senado para o final de 2025. Repórter Janaína Araújo. A Instituição Fiscal Independente, órgão ligado ao Senado que atua para aumentar a transparência das contas públicas do país, fez uma projeção de 14,25% para a taxa de juros de 2025. Mas a previsão elevada da Selic para o final deste ano já está muito próxima de ser alcançada com o anúncio formal do índice de 13,25% feito esta semana pelo Comitê de Política Monetária, o Copom, do Banco Central. Com a informação do Copom de um novo aumento de 1 ponto percentual na taxa em março, a estimativa da Selic feita pelos economistas da IFE cresce ainda mais e os fatores econômicos atuais explicam essa alta, conforme analisa o diretor da instituição, Alexandre Andrade. Ele destaca índices e indicadores de atividade econômica que ratificam esse cenário. A Selic tem subido em razão das pressões inflacionárias e da trajetória do IPCA. Os preços de serviços têm rodado bem acima da média dos preços da economia. O nível da taxa de câmbio é um fator relevante para as decisões de política monetária, tendo em vista que o dólar influencia a formação de diversos preços na economia. Outro fator de preocupação são os preços dos combustíveis. É fator de custo para transporte, para fretes. O economista detalha que o IPCA, Índice Oficial de Inflação do Brasil, encerrou 2024 em 4,8%, acima da meta de 3% fixada pelo Conselho Monetário Nacional. A Comissão de Assuntos Sociais vai começar o ano legislativo de 2025 com mais de 100 projetos de lei prontos para serem analisados. Entre eles, o que inclui o direito à saúde mental no Estatuto da Criança e do Adolescente e prevê a oferta de cuidados especiais no Sistema Único de Saúde. Mais detalhes com a repórter Marina Dantas. A Comissão de Assuntos Sociais começa o ano legislativo de 2025 com 101 projetos de lei prontos para serem analisados pelos senadores. Destes, 25 são de autoria da Câmara e os outros 76 são de iniciativa do Senado. Entre as proposições apresentadas pelos senadores está o projeto de lei que altera o Estatuto da Criança e do Adolescente para acrescentar o direito juvenil à saúde mental no Sistema Único de Saúde. O texto determina que os programas de saúde mental para crianças e adolescentes promoverão a atenção psicossocial básica e especializada, de urgência e emergência e a atenção hospitalar.
Os profissionais que atuam na linha de frente de tratamento terão formação específica e aos jovens em situação de vulnerabilidade e beneficiários de programas sociais e inscritos no Cadastro Único serão assegurados todos os recursos terapêuticos prescritos de forma gratuita ou subsidiada. De autoria da senadora Damares Alves, do Republicanos do Distrito Federal, o projeto contou com o voto favorável da relatora, senadora Margarete Busetti, do PSD de Mato Grosso, na Comissão de Direitos Humanos. Afinal, nunca é demais a proteção legal à criança e ao adolescente, a quem deve ser assegurado com absoluta prioridade o direito à saúde. Precisamos, portanto, encontrar respostas apropriadas para esse público vulnerável. E é urgente a proteção à saúde mental das nossas crianças e adolescentes, expostos que estão ao perigo do século XXI. O projeto, que inclui o direito à saúde mental no Estatuto da Criança e do Adolescente, aguarda discussão na Comissão de Assuntos Sociais. Já está pronto para votação na Comissão de Constituição e Justiça o projeto que pretende convocar um plebiscito para que os eleitores decidam sobre o aborto. Ao responderem à pergunta, o aborto deve ser legalizado no Brasil? No ano passado, o tema foi alvo de controvérsia em razão da proposta da Câmara dos Deputados, que equipara o aborto em gestação acima de 22 semanas ao homicídio. Pelas regras atuais do Código Penal, o aborto só é permitido quando a gravidez decorre de estupro, quando a gestação coloca em risco a vida da mãe ou em caso de anencefalia do feto. O líder da oposição, senador Rogério Marinho, do PL do Rio Grande do Norte, defendeu que a população seja ouvida. Tem aspectos além da questão técnica ou do ativismo político de quem quer que seja, ou de qualquer segmento, mas tem questões morais, tem questões éticas, tem questões religiosas, tem questões científicas e por isso mesmo nós não podemos simplesmente tangenciar a população brasileira com a decisão dos senhores juízes. E o senador Jorge Seife, do PL de Santa Catarina, destacou a importância do projeto de lei que torna inafiançável o crime de lesão corporal praticado contra a mulher em situação de violência doméstica e familiar. Ele disse que a proposta de sua autoria foi apresentada com base em dados da Segurança Pública Nacional e também da situação existente em Santa Catarina. Para Seife, a luta contra a violência doméstica é um tema que deve interessar a todos. Não quer ser preso por violência doméstica? Não seja covarde. Não seja covarde e não bata na sua mulher. Não bata na sua filha. Quer ir para a briga? Vai para a rua, arruma um marmanjo do seu tamanho, desafie ele, que eu quero ver se tu é machão como você é para bater na sua mulher. Aprovada no Senado, a política para a recuperação da vegetação da Caatinga segue agora para a Câmara dos Deputados. O texto prevê a participação de comunidades locais na restauração do único bioma inteiramente nacional. Quem traz as informações é o repórter César Mendes. O projeto, de autoria da senadora Janaína Farias, do PT do Ceará, é voltado para a restauração do bioma e cria o Programa Nacional de Recuperação da Vegetação da Caatinga, prevendo a participação de comunidades locais nas atividades de restauração, a capacitação de trabalhadores e a geração de renda e emprego no âmbito da agricultura familiar, entre outros incentivos. O texto, aprovado pelo Senado e enviado para análise da Câmara dos Deputados, é o do substitutivo apresentado pela relatora na Comissão de Meio Ambiente, senadora Tereza Leitão, do PT de Pernambuco, que lembrou ser a Caatinga o único bioma inteiramente nacional e destacou que a proposta associa a conservação do bioma com o combate à desertificação e com a garantia da segurança hídrica e alimentar, além de prever estímulos voltados para ações de adaptação às mudanças climáticas. Segundo Tereza, o texto do substitutivo aprovado pelos senadores é resultado de um amplo processo de diálogo. Envolveu a Embrapa, o Ministério da Agricultura, o Ministério do Meio Ambiente e a Frente Parlamentar da Agricultura. Então, eu diria que foi um trabalho feito a muitas mãos, eu serei apenas a porta-voz desse trabalho. E a Comissão de Assuntos Econômicos pode votar em 2025 o encaminhamento à Presidência da República de uma sugestão para a criação de políticas públicas de apoio à cultura do Babaçu. Repórter Bruno Lourenço. A Comissão de Assuntos Econômicos pode votar em 2025 uma sugestão para a criação de políticas específicas de apoio à cultura do Babaçu.
O senador Isalci Lucas, do PL do Distrito Federal, diz que é inegável a necessidade de modernizar e incentivar a exploração dessa palmeira e o aproveitamento industrial dos seus derivados. Ele lembrou que o babaçu está presente em uma área marcada pelas secas. Entende-se que a cultura do babaçu merece a atenção do poder público, principalmente porque pode trazer reflexos positivos para uma região que sofre constantemente com adversidades climáticas. A ideia original do senador Everton do PDT do Maranhão seria criar um fundo de apoio à cultura da palmeira do babaçu, mas para evitar possível ilegalidade de criação de um fundo público por iniciativa de parlamentar, a proposta foi convertida em sugestão ao Poder Executivo. Com edição de Leila Herédia e trabalhos técnicos de João Lira, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite. Jornal Câmara dos Deputados. O presidente da Câmara pelos próximos 2 anos será eleito no sábado. Parlamentares destinam recursos para fortalecer a saúde pública no país. Deputados da oposição e base aliada divergem sobre ações do governo. Boa noite. Carlos Jordi, do PL do Rio de Janeiro, critica as políticas econômicas do governo que, segundo ele, têm provocado um aumento de impostos e de gastos públicos. Na avaliação do deputado, medidas como o arcabouço fiscal têm afetado a credibilidade do país, resultando na desvalorização do real e na fuga de investidores. Hoje, os investidores estão correndo do país e o dólar está avançando não porque ele está valorizando, mas porque o real está se desvalorizando. E as medidas que estão sendo tomadas pelo governo nesse pacote de ajuste fiscal não estão empolgando o mercado, demonstram uma total ineficiência. Nós vemos, por exemplo, corte de gastos que são repassados para o povo brasileiro. O governo não corta na própria carne. O parlamentar avalia que o pacote de ajuste fiscal não resolve os problemas estruturais e ainda prejudica a população. Carlos Jordi defende o corte nos gastos do governo, a começar pela redução do número de ministérios e de cargos públicos para impulsionar a economia nacional. Alencar Santana, do PT de São Paulo, celebra a atuação do governo na política externa, ressaltando, por exemplo, a realização do G20 no Brasil em novembro do ano passado. Além disso, o deputado destaca ações do país no contexto global, como a defesa do meio ambiente e a ampliação da representatividade nos organismos internacionais. Na política interna, o congressista aponta avanços como a redução do desemprego e a diminuição da evasão escolar, que, segundo ele, se deu graças ao programa Pé de Meia. Por fim, Alencar Santana acredita que a aprovação da reforma tributária é uma conquista histórica que deve impactar positivamente a economia brasileira. Os seus efeitos serão adiante, mas eles são importantes para o nosso país, simplificando e tendo um sistema mais justo, que lá na frente vai impactar na economia, também na geração de emprego e, como eu falei, no sistema tributário mais justo. Essa é uma conquista da Câmara e do Senado, mas sem dúvida alguma, se não fosse o papel do governo Lula, através do ministro Haddad, nós não teríamos essa vitória no final de 2024 com a aprovação da reforma tributária. Desenvolvimento Regional. Coordenador da bancada gaúcha, Marcon do PT, cita as principais ações realizadas pelo colegiado em 2024. Segundo ele, além do foco na transparência, a bancada priorizou medidas que envolveram recursos para programas sociais e para a reconstrução do Rio Grande do Sul após as enchentes. Nós que negociamos o adiantamento do FGTS, a questão do imposto de renda, antecipar no Rio Grande do Sul, a questão das dívidas dos nossos agricultores, a questão das dívidas das empresas do Rio Grande do Sul, a questão da reconstrução do aeroporto, a liberação do programa Minha Casa e Minha Vida,
audiência com os ministérios. Então, a bancada gaúcha, sobre a nossa coordenação, sempre trabalhando para defender o povo gaúcho. Marcon deixará o cargo de coordenador da bancada conforme o rodízio anual estabelecido pelo grupo. Ele agradece o apoio de parlamentares e lideranças do Estado, mas reforça o compromisso do colegiado em priorizar as demandas estaduais. Meio Ambiente. Tarcísio Mota, do PSOL do Rio de Janeiro, defende o avanço da descarbonização da matriz energética do país. Ele registra a sanção da lei que institui o PATEM, Programa de Aceleração da Transição Energética, mas avalia que o poder público precisa agir com mais firmeza para proteger o meio ambiente. Tarcísio Mota alerta para a urgência de medidas de adaptação frente a eventos climáticos extremos causados pelo aquecimento global. O deputado apresentou o projeto que cria o Sistema Único de Proteção Socioambiental para integrar a gestão de recursos e ações contra desastres. Nós apresentamos aqui para tramitar na Câmara dos Deputados um projeto de lei que cria o Sistema Único de Proteção Socioambiental. A perspectiva de que nós tenhamos no Brasil, assim como nós temos o SUS, que cuida da saúde, que faz com que haja um pacto entre União, estados e municípios na decisão de como é que a gente financia, de onde vêm os recursos, quem é que tem cada responsabilidade, nós precisaremos ter um também para a questão ambiental no nosso Brasil, para que a gente possa ter recursos para fazerem coisas fundamentais. Por exemplo, é preciso adaptar a infraestrutura do país para resistir aos eventos climáticos extremos. Delegado Matheus Laiola, do União do Paraná, destaca sua luta na Câmara pela causa animal. Ele afirma que, graças à articulação política, foi possível impedir alguns retrocessos em temas sensíveis, como a liberação da caça no Brasil. Delegado Matheus Laiola também celebra a aprovação da chamada Lei Joca, que estabelece condições e critérios mínimos para o manejo de animais domésticos por empresas de transporte coletivo de passageiros nos modais aéreo, terrestre e aquaviário. A proposta será analisada agora pelo Senado. A gente conseguiu, além de aprovar diversos projetos de leis para a proteção animal, para a causa animal, a gente impedir que haja retrocessos. Então houve uma pressão gigante por parte de vários deputados para que aprovassem a liberação da caça no Brasil. Então a gente conseguiu, por meio de articulação política, impedir esse retrocesso. Com relação à Lei Joca também, que a gente conseguiu aprovar aqui na Câmara dos Deputados, que está no Senado, que foi aquele fato que chocou o país inteiro e, além de ter chocado, revoltou o país inteiro, de um cachorro que veio a óbito em razão de um transporte aéreo. Então a gente conseguiu alguns avanços e a gente tem certeza que nos próximos anos a gente vai avançar ainda mais da causa animal. Direitos Humanos. O projeto de lei exclui o carro de pessoas com deficiência da lista de bens que podem ser penhorados. De acordo com Beto Richa, do PSDB do Paraná e autor da proposta, a medida pode beneficiar mais de 18 milhões de cidadãos que usam seus carros para locomoção, trabalho e lazer. A nossa intenção é ampliar os direitos dessas pessoas com deficiência que ainda hoje enfrentam uma série de problemas de locomoção. E queremos impedir que, em virtude de alguma dificuldade financeira momentânea, a pessoa com deficiência seja punida duplamente. Perder o carro também reflete de forma muito cruel no trabalho e no lazer dessas pessoas. E o nosso projeto estabelece mais um alicerce de sustentação à pessoa com deficiência, assegurando efetividade ao preceito constitucional. O parlamentar explica que a sua intenção é ampliar os direitos da pessoa com deficiência. Beto Richa lembra ainda que decisões judiciais já têm impedido a penhora de carros adaptados. Entretanto, segundo ele, é preciso unificar a legislação para que a pessoa com deficiência tenha segurança jurídica de manter seu veículo. Saúde. Roberto Monteiro, pai do PL do Rio de Janeiro, reforça sua dedicação à área da saúde, ressaltando a destinação de emendas para a reforma e construção de unidades hospitalares e para a compra de equipamentos como mamógrafos. Além de lamentar a precariedade do atendimento em alguns municípios, Roberto Monteiro Pai também ressalta a necessidade de ações preventivas no cuidado da população com o fortalecimento do diagnóstico precoce, especialmente para casos graves. Nós vivemos uma precariedade muito grande da saúde.
na cidade do Rio, ali no bairro Cidade de Deus. Um jovem de 20 anos aproximadamente, ele veio a óbito sentado numa cadeira, numa unidade de pronto atendimento. Eu sou muito sensível a isso, tenho investido, então parte das minhas emendas também em hospitais, compra de mamógrafo, porque isso é muito importante. É um descaso o cidadão ter que ir dentro de uma unidade hospitalar e chegar lá, não ter profissionais da saúde para atendê-lo. Padovani, do União do Paraná, comemora a compra de um equipamento de ressonância magnética para o hospital Uopecan, no município de Umuarama. Viabilizada por emendas do parlamentar, Padovani acredita que a aquisição será fundamental para diagnósticos avançados, fortalecendo os serviços de saúde da região. O deputado destaca ainda que o novo equipamento atende uma antiga demanda de Umuarama e amplia os atendimentos de média e alta complexidade. Segundo Padovani, o benefício se estenderá a todo o noroeste e norte do Paraná, além de pacientes de Mato Grosso do Sul e do Paraguai. Há muito tempo, o Umuarama lutava por essa conquista, por esse equipamento, para tratar e fazer o diagnóstico não só do câncer, mas também de fraturas, também de outros tipos de doenças que agora vão ser tratadas. A comunidade de Umuarama agora vai ser atendida, todo o noroeste do Paraná, todo o norte do Paraná, vem pacientes do Mato Grosso do Sul e até de outros países, até do Paraguai. Então vai ser um avanço esse aparelho de ressonância magnética. Dr. Francisco, do PT do Piauí, anuncia que destinou recursos para a construção de um centro de parto normal no bairro de Santa Maria da Codipe, em Teresina. De acordo com o deputado, a unidade atenderá cerca de 100 mil moradores e contará com 5 salas de parto que vão garantir atendimento humanizado às gestantes. As gestantes precisavam se dirigir a outros bairros, muitas vezes até a maternidade de alto risco, para a realização de seu parto. E com esse recurso poderá agora o município executar a construção desse centro de parto normal, aonde o parto de baixo risco poderá ser, em um breve intervalo de tempo, após a execução dessa obra, está em pleno funcionamento e assim não precisar esse deslocamento de forma humanizada, como é preconizado até mesmo pelo Ministério da Saúde, passando segurança e tranquilidade para que a gente consiga realmente dar essa assistência humanizada à mulher nesse momento tão importante da sua vida. Além disso, o doutor Francisco destinou verbas para a aquisição de equipamentos de hemodinâmica que servem para o tratamento de infartos, AVCs e outras doenças vasculares. Os novos aparelhos, segundo o parlamentar, serão instalados em Floriano e Picos, que são cidades polos nas suas regiões. O projeto de lei pretende criar mecanismos de identificação, como pulseiras específicas para pessoas com alergias alimentares. A iniciativa, apresentada por Kleber Verde, do MDB do Maranhão, visa prevenir acidentes graves, proporcionando mais segurança no dia a dia de crianças e adultos. Nós temos aí praticamente 30 mil ocorrências domiciliares. Nós temos pelo menos 2 mil internações ambulatoriais por conta das alergias alimentares. E, de acordo com a Anvisa, por ano nós temos praticamente 150 pessoas que vêm a óbito em função das alergias alimentares. Nós precisamos que o governo possa fazer uma ampla campanha de divulgação e informação desse tema. O deputado explica que a ideia do alerta sobre restrições alimentares é baseada no modelo de identificação usado por pessoas com transtorno do espectro autista. Kleber Verde observa que a medida busca reduzir riscos à saúde, prevenindo complicações graves e evitando situações que possam resultar em morte. A Comissão de Trabalho aprovou o projeto que permite ao trabalhador se ausentar do trabalho sem desconto no salário para acompanhar cônjuge ou companheiro em dias de quimioterapia e radioterapia durante o tratamento de câncer. Relator da proposta no colegiado, Rafael Brito, do MDB de Alagoas, explica que a medida abrange também o período de diagnóstico, desde que devidamente comprovado. Rafael Brito argumenta que a companhia de familiares pode reduzir significativamente o risco de transtornos psíquicos, como ansiedade e depressão, além de motivar o paciente a seguir com o tratamento. Essa proposta é mais do que uma questão legislativa, é uma questão de humanidade. Todos sabemos o impacto emocional, impacto físico que a luta contra o câncer provoca.
não apenas no paciente, mas em toda a família. Por isso, garantir que o trabalhador possa estar ao lado de seu ente querido nesse momento é uma forma de assegurar dignidade e suporte a todas as famílias brasileiras. Como relator, propus uma emenda ao projeto para adequar a periodicidade das ausências ao tratamento oncológico. Assim, o trabalhador terá o direito de se afastar no dia específico do tratamento, o que representa um equilíbrio entre direitos do trabalhador e as necessidades do paciente, nesse caso, da sua família. Relações Exteriores. Felipe Barros, do PL do Paraná, defende a aprovação de projeto que cria regras para proteger setores e recursos essenciais do país em relação a investimentos estrangeiros, garantindo a defesa, a soberania nacional e a segurança no fornecimento de serviços fundamentais para o interesse público. Autor da proposta, ele afirma que o objetivo é coibir a ação de organizações não governamentais do exterior que não têm o desenvolvimento do Brasil como prioridade. Felipe Barros explica que a matéria regulamenta a atuação das ONGs e o recebimento de dinheiro estrangeiro por essas entidades em solo brasileiro. Nós não podemos continuar permitindo que ONGs estrangeiras recebam dinheiro estrangeiro para atuação política no nosso país e que essas ONGs, inclusive, muitas delas, têm atrapalhado o desenvolvimento econômico do nosso país. Se um partido político, pela lei dos partidos, não pode receber dinheiro estrangeiro, outras entidades também não podem. E o que essas ONGs estão fazendo é recebendo milhões de dólares para tomar partido de pautas nacionais, que quem tem que discutir é a sociedade brasileira, junto com os seus parlamentares, os legítimos representantes da população, e não ONGs que têm interesses que não o desenvolvimento do nosso país. Presidência. Deputados elegem nova mesa diretora da Câmara no sábado. Saiba como será com a repórter Maria Neves. Neste sábado, dia 1º de fevereiro, ocorre a eleição da nova mesa diretora da Câmara. A escolha dos novos dirigentes cumpre um calendário que começa às 9 horas da manhã, horário limite para a formação de blocos parlamentares. O prazo para o registro das candidaturas se encerra às 1h30 da tarde e a sessão para eleger a nova mesa está prevista para começar às 4 da tarde. Para ser eleito, o candidato a presidente precisa ter apoio da maioria absoluta dos deputados em primeira votação, o que significa receber 257 votos ou ser o mais votado no segundo turno. O mandato nos cargos de direção é de 2 anos. Até o momento, 3 deputados anunciaram a intenção de concorrer à presidência da Câmara. O primeiro nome anunciado, com apoio do atual presidente Arthur Lira, foi o do deputado Hugo Mota, do Republicanos da Paraíba. O deputado pastor Henrique Vieira, do PSOL do Rio de Janeiro, também já declarou que irá concorrer ao posto. O último a manifestar essa intenção foi o representante do Partido Novo, Marcel Van Hatten, do Rio Grande do Sul. Além do presidente, no sábado, os deputados escolhem também 2 vice-presidentes e 4 secretários, além dos suplentes. A reunião de líderes para escolher os nomes que irão concorrer a esses cargos está prevista para as 11 horas da manhã. A eleição para todos os cargos da mesa diretora será realizada de forma presencial, com urnas no Salão Verde e no plenário. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves. No canal da Câmara dos Deputados no WhatsApp, o cidadão tem notícias do parlamento em primeira mão, sem abrir mão de seu app de mensagem favorito. Tem informações em tempo real de tudo o que acontece no plenário e nas comissões, campanhas e muito mais. O aplicativo assegura a invisibilidade do nome e do telefone do usuário. Acesse cd.leg.br/WhatsApp-PCD, clique em seguir e ative o sininho para receber as nossas notificações. Eleições. Presidente do MDB de Santa Catarina destaca a importância de atualizar a distribuição das cadeiras de deputados federais entre os estados.
O parlamentar argumenta que os dados usados não são revistos há mais de 30 anos, o que, segundo ele, gera desequilíbrio na representatividade e não reflete as mudanças demográficas ocorridas no período. O número de deputados federais que cada estado tem é calculado com base no número de habitantes que tem esse estado. O problema é que esse número não é atualizado desde 1993, já faz 31 anos. De lá para cá, houve migração entre os estados. Alguns estados aumentaram significativamente a sua população, outros estados estagnaram ou diminuíram. Então, esses estados que aumentaram a população precisam ganhar parlamentares. Estados que tiveram a população diminuída precisam perder. O deputado reitera que defende a redistribuição das 513 cadeiras existentes e não a ampliação do número total de parlamentares. Para a Pezente, a medida corrige distorções, garantindo uma representatividade proporcional e equilibrada, além de preservar a eficiência e a funcionalidade do Congresso Nacional. Termina aqui o jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Marinho Magalhães e apresentação de Val Monteiro e Luciana Vieira. Uma boa noite para você. A Voz do Brasil volta amanhã. Boa noite. Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.